Gente, hoje vai ter uma live incrível com um cara fantástico. Ele é coach, educador financeiro e muitas de vocês me pedem, né, nos atendimentos individuais, qual é a melhor forma de administrar as finanças em casal. Eu dou as dicas nos meus atendimentos, mas hoje a gente vai falar com um cara que é especialista em finanças. Então vou convidar ele já. Vai trocar uma ideia, a gente vai falar sobre qual é a melhor forma de administrar as finanças em casal. Oi, meu amigo! Oi, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ensinar essa mulherada, ensinar esses casais, né, a ter uma administração financeira mais saudável, né? Lembrando, gente, que aqui são dicas, mas se funciona para vocês de outra forma, beleza, continuem fazendo, mas o nosso papel aqui é levar uma orientação. Às vezes o casal está perdido e não sabe como fazer, né? Então, a nossa ideia aqui é levar uma orientação. Se fizer sentido para vocês, ótimo, mas se vocês têm uma outra forma de administrar as suas finanças em casal, continue fazendo. Se estiver funcionando, né, Thiago? Continue fazendo. Exatamente, eu gosto muito de uma frase até do pessoal do coaching, né? Se funciona, faz. Né? Se está funcionando, mantém. Não, não muda porque alguém falou que não sei o quê, porque pode dar bagunça. Então, está funcionando, faz assim. Se estiver funcionando, segue o baile, né? Exatamente. Mas o que acontece é que muitas vezes o casal casa, vai morar junto e se perde ali na hora das finanças, né? Então, é importante, em primeiro lugar, antes da gente começar a falar de finanças, é importante ter em mente que a partir do momento que o casal, duas pessoas se unem, elas não são mais duas, elas são uma, né? Elas têm agora uma vida em comum. Não são mais dois solteiros, né? Mas são duas pessoas que foram morar junto, que casaram e com a intenção de constituir família. Então, a renda agora é familiar. A renda agora não é individual. Não é isso, Thiago? Exatamente, esse é o conceito, né? Aqui a gente pode tanto seguir pelo paralelo religioso, cristão, né? Que dois formam apenas uma carne, né? Deixam a casa dos pais e vão formar a sua família, ou seguir pelo conceito legal de família, onde a união de dois... Sendo pela visão do homem ou pela visão de Deus, os dois formam uma só carne, né? Exatamente, é uma estrutura única chamada família. Então, eu tenho um orçamento familiar e não um orçamento individual. E qual é o primeiro passo, né, do casal que agora, sei lá, ou tá perdido, ou agora que ele foi morar junto, recém-casaram, ou já estão casados há bastante tempo, e eles querem ajustar. Qual é o primeiro passo? Como é que faz para ter um planejamento doméstico? O primeiro passo ele começa internamente, né? Ele parte da boa vontade de querer fazer. E depois, na minha concepção, haver um diálogo entre as partes. Porque dentro de um casal, eu tenho duas grandes características. A primeira, talvez os dois sejam bons com números, talvez nenhum dos dois sejam bons com números, ou um deles seja bom com número. Então, quem que vai administrar? Precisa ter essa conversa, esse diálogo, para saber quem é mais habilidoso para fazer a gestão financeira, mas não quer dizer que o outro está de fora. As decisões são conjuntas, a organização é conjunta. O que vai administrar, talvez pela habilidade, mas não quer dizer que seja uma responsabilidade só dele ou ele tem o poder sobre todas as decisões. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente precisa entender... É importante a conversa, porque assim, as pessoas, elas são diferentes e elas têm habilidades diferentes. Então, nesse momento, é importante tirar o ego de lado, né?
seja o homem É. ou seja a mulher. É importante tirar assim, eu sou o homem da casa, ou a mulher, eu que ganho mais, sou eu que faço. Então é importante deixar o ego de lado, né? E conversarem a respeito das habilidades. As pessoas têm habilidades diferentes, né? Então, geralmente, um dos dois tem mais habilidade para lidar com as finanças, né? Um dos dois tem mais habilidade para lidar com outras coisas, outros compromissos da casa, né? Uhum. Então, é mais ou menos por aí, né? Tirar, em primeiro lugar, tirar o ego de lado, né? Eu acho que o ego, né, se a gente colocar ele como uma entidade, ele vai atrapalhar bastante no relacionamento, independente de finanças ou não. É claro que se eu dou voz para uma outra entidade entre o casal, né, se eu dou espaço para essa entidade chegar, ela vai atrapalhar. As finanças não é diferente, não é porque eu coloquei o assunto dinheiro que mudou a questão, né? Então, eu levar para um conceito de ego ou de vontade própria, eu estou fugindo um pouco do conceito de união, né? E acho que Uhum. uma coisa importante a ressaltar é que existem perfis, assim como no coaching a gente trabalha o perfil comportamental, né, como a pessoa se comporta preferencialmente, também existe um perfil financeiro. Então existem pessoas que são mais gastadoras, pessoas que são mais poupadoras, pessoas que são avessas ao dinheiro, elas não são afim de ter dinheiro, elas eliminam dinheiro, né? Tem pessoas que não ligam para o dinheiro, então tem uma vida até. As pessoas são consideradas tipo um monge, assim, sabe? Ele se desapega totalmente do que é Uhum. material. Então, cada um tem um perfil e é importante entender. E eu até faço uma sugestão aqui, se me permite. Tem um livro que ajudou muito, tanto no conhecimento financeiro, mas principalmente na condução de casal. Foi um dos pontos de virada de chave aqui em casa, né, eu e minha esposa, que é o livro do Gustavo Cerbasi, O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Porque ele traz esse conceito da parceria, que é importante, né? Independente de quem vai administrar, quem tem habilidade, mas que os dois tenham a decisão e principalmente os perfis. Porque se eu pego um cara que tem um perfil mais gastador e uma mulher que tem um perfil mais gastador, põe os dois juntos, certamente serão um casal gastador, mas como que eu administro isso? Né? Então tem essa questão Uhum. do equilíbrio, entender o perfil de um, do outro e administrar essa Uhum. questão dentro do casal. E pode acontecer, né, Thiago? Pode acontecer de ter dois gastadores dentro do casamento. Quando são dois econômicos, até menos pior, né? Um dos dois vai administrar e tá tudo certo. Mas quando a gente se depara com dois gastadores, né? Então tem que ter aí a administração financeira, o estudo, né, da administração, o aprendizado, né? E eu adoro muito o Gustavo. Eu acho que ele ensina pra caramba. Ah, já li vários livros dele, já coloquei em prática várias coisas. Não adianta só ler também, né? Aham. Tem prática. Mas aí, beleza. O casal tá aqui, quem tá aqui com a gente é porque quer ter Uhum. uma vida uma vida financeira mais saudável. Então, o primeiro passo é o casal sentar, ver qual dos dois é o melhor nas finanças, qual dos dois. E o que seria, assim, o melhor nas finanças? No teu ponto de vista, o que seria o melhor nas finanças? É o cara que sabe economizar mais? É o cara que sabe se virar nos 30 ali com o que ganham? O que seria, na tua visão, o que é melhor para administrar as finanças da casa? Que sabe ouvir. Porque toda família começa com a formação do casal e depois vão surgir filhos. E não é porque o filho na hierarquia familiar está abaixo que ele também não tem voz, porque ele gasta, né? E gasta o dinheiro dos Uhum, pais. Pelo menos até ele conseguir uhum, produzir o próprio dinheiro, ele vai gastar o dinheiro dos pais. Então, é importante você dar uhum, voz para todos e saber ouvir. Então, eu falei ali atrás, né, que o importante é que haja diálogo. E é importante que haja diálogo sempre. A partir do diálogo, aquele que tem habilidade maior, seja matemática ou do controle, da organização, porque a matemática você resolve com calculadora, com aplicativo, né? Mas eu preciso ter pelo menos um mínimo de organização, de ordenação
para fazer um planejamento. Então, o conceito sempre é ter um Uhum. planejamento familiar. É o quanto que entra dentro da casa, não é o quanto eu ganho ou o quanto você ganha, é o quanto a casa recebe e quais são os gastos da casa, né? Eu acho que a gente Uhum. até vai entrar nesse assunto, eu não quero expandir muito essa questão aqui Não, não, de não sei o quê, vai tocando. mas Vai falando conforme faz sentido para ti, vai falando. para a gente não furar um pouco aqui a ordem das coisas, né? Mas é importante que eu, sendo o principal provedor ou não, eu tenha essa humildade de falar, olha, eu posso ser a maior renda, o maior salário da família, mas eu não sou bom para administrar e tá tudo bem, né? Olha, esposa, Uhum. você pode tocar aqui, organizar e fazer aqui, porque eu realmente vou me perder, eu não sou muito disso. E tá tudo bem, né? É família. Acho que todo mundo tem um objetivo comum dentro da família, que é fazer aquela estrutura prosperar, aquela estrutura crescer, né? Funcionar. Uhum. Então, É, acho que nesse essa sentido que parte. eu falei do ego, né? Uhum, Nesse momento, de agir na humildade, né? O que que eu sou bom. Opa, minha luz aqui quase. O que que eu sou bom, o que que eu não sou bom, e o que que eu posso fazer pela família, e o que que o outro pode contribuir nessa hora, né? exatamente. Eu acho que nessa hora, assim, de o que que eu sou bom e o que que eu não sou bom e saber administrar, é quebrar um pouco aquele paradigma de que porque eu sou o marido, eu cuido, ou eu sou o maior salário, eu cuido, porque uma coisa não está relacionada à outra. E eu falo isso por Uhum, experiência do meu trabalho na educação financeira, que não é o valor da renda, o salário que faz da pessoa melhor ou pior administradora. Eu tive casos de pessoas com rendas muito próximas em valor e uma ser super administradora, econômica e tal, e a outra gastadora e o dinheiro nunca dava. Então, não é o número que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o número. Né? uhum. Então, é aquela Até questão. porque se a gente não aprende a viver com R$ 1.000, a gente nunca vai ganhar 1 milhão para administrar, né? Exatamente. A quantia só potencializa aquilo que você já faz. Se você tem um perfil gastador com 1.000, você vai ter um perfil gastador com 1 milhão. Se você tem um perfil mais Uhum, econômico com 1.000, vai ter um perfil mais econômico com 1 milhão. Quer dizer, o número não muda a gestão. Ela potencializa como você faz a gestão. Né? uhum, Então, são alguns cuidadinhos, até porque acontece muito da questão é, social, né, que a gente vive, de ter um certo preconceito. Ah, eu sou o maior salário, então eu tenho que cuidar. Ou uhum, eu sou o homem, eu sou o provedor, eu tenho que cuidar. Não, né? Isso é família. Família, ó, marido e mulher não tem hierarquia, né? Eles estão em igualdade. uhum, Então, se esse tem melhor habilidade, ok. Se esse ganha mais, ok, né? E uhum, acho que até a gente vai entrar nisso, mas e se a mulher ganha mais? Como que fica a uhum. situação? Na minha cabeça não muda nada. Não, não existe isso, né? Quando a gente cria essa estrutura que chama família, não existe mais, como a gente falou no início, não existe mais a individualidade, não é individualidade nós temos, não existe mais o individualismo, não existe mais o homem e a mulher, então não importa quem ganha mais, né? O que importa, que eu até falo, né? Eu trabalho muito com mulheres dentro de relacionamentos, o que importa é justamente a mulher não trazer isso como competitividade para dentro de casa. Né? Lá fora ela pode ser uma grande líder, lá fora ela pode ser uma mega presidente de multinacional, mas dentro de casa ela é esposa, ela é mãe, ela é companheira. Então, que ela não traga o valor que ela ganha mais do que o marido para dentro de casa em forma de ego, de competitividade, né? Então, naquele momento ali é unir as forças, né? Mas aí, o que acontece quando, nesse caso que a gente falou, a mulher ganha mais? Como que faz para administrar as contas, né? Como que contribui cada pessoa de acordo com o que ganha? É meio a meio? É porcentagem? Como é que é o ideal de fazer? Tá? Quando você faz uma pergunta, quando a mulher ganha mais, como que faz? Eu vou te responder assim, exatamente da mesma forma quando o homem ganha mais. A gestão
é a mesma. Agora, como que eu faço essa divisão interna, né? Aí são metodologias. Por isso que a gente ali logo no começo já ressaltou. Tá funcionando? Não mexe, mantém, continua fazendo. Mas se você não tem uma estrutura, um método para fazer, a gente pode falar um aqui que eu acho muito funcional. Porque assim, na minha concepção, quando a gente forma uma família, né? Então eu tenho aqui eu e a minha esposa, e a gente brinca que quando a gente se casou, a gente não juntou os trapinhos, a gente juntou as planilhas, que é um perfil de Uhum. casal poupador, os dois são econômicos. Tá? Então, ela já fazia o controle dela, eu fazia o meu e a gente juntou. Hoje, a responsabilidade de conduzir a gestão aqui em casa é minha. Já foi dela, já foi dos dois, hoje é minha. Tá? Então, mas não tem o meu dinheiro ou o dinheiro dela. O dinheiro dos dois entra na família. Desse dinheiro, é como se todo mundo chegasse, esvaziasse os bolsos e colocasse na mesa. Né? Então, Uhum. desse dinheiro a gente vai pagar os custos da casa, os custos de transporte, os custos de alimentação, pagou tudo. Sobrou, a gente vai fazer a reserva, tem os custos a gente chama de desenvolvimento, que são os estudos, tem a diversão. Ó, ok, eu estabeleci todos os critérios que eu tenho, tá ok. Ah, sobrou mais alguma coisa? Então eu vou acelerar alguma coisa. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem uma visão de que, sobrou dinheiro no final do mês, eu tenho que gastar, né? Então, a Uhum. metodologia que a gente aplica, a gente tem um curso, né, de educação financeira, e essa metodologia ela é assim: você tem um custo de vida, que a gente chama de necessidades, alimentação, transporte, casa e tudo mais. Você gasta um percentual da tua renda com isso. Depois você tem um custo de evolução, de desenvolvimento. Tá? Você vai pagar, tem ali um percentual. Depois eu tenho o custo de diversão, seja lá o que for diversão para você. Para nós é ir em restaurante, conhecer lugares novos. Para algumas pessoas é balada, para outras é viagem. Tá tudo certo. Depois a gente tem uma reserva de futuro, de aposentadoria. Então, eu não vou ficar esperando o governo me pagar uma aposentadoria para viver. Não vai rolar. E a gente tem Uhum. uma quinta reserva ali, uma quinta divisão, que é a reserva de realização de sonhos, que a gente chama, ou de objetivos. É o dinheiro que eu guardo para trocar o carro, é o dinheiro que eu vou usar para comprar uma casa, para fazer uma viagem, um casamento, a formatura do filho. Tá? Então, se eu tenho o dinheiro sobrou em uma dessas áreas, eu posso potencializar isso. Quanto mais rápido eu fizer a minha reserva para trocar de carro, mais rápido eu posso trocar o carro. Né? Uhum. Aí como que Uhum. funciona? Então, se a mulher ou o homem ganha mais, e a gente já passou por esses dois momentos. Em um determinado momento eu era o maior salário, em outro momento da minha esposa era o maior salário. Tá? Uhum. Como que a gente faz? Da mesma E aí forma. vocês Tá faziam a tudo no divisão, pote. botava tudo no pote e paga as contas. Não é uma coisa assim, tipo, proporcional. Por exemplo, assim, eu ganho 5 mil, meu marido ganha 3 mil. Então, as contas de casa dá 4 mil. Então, vamos pegar proporcionalmente o que eu ganho, eu pago mais, e ele ganha menos, ele paga menos. É, Funciona assim? Ou a ideia é pegar os meus 5 mil, os 3 mil do meu marido, botar tudo no pote, pagar tudo e vamos ver o que sobra? isso é o que a gente faz, porque o nosso conceito é exatamente aquele do início. Não tem mais meu, não tem mais seu, tem nosso. Não interessa quem trouxe, né? Uhum, Mas se isso funciona no seu casal como proporcional, eu ganho 5, ele ganha 3, e a gente faz o proporcional desses 4 divididos, ok. Eu tenho um casal de amigões assim sensacionais. Eu nem sei se eles conversam para saber quanto cada um ganha. Eles têm as contas divididas. Ele paga a parcela da casa, ela paga a faxineira, a água, a luz. Equilibrou. Aí ele paga não sei o que, ela paga outra coisa. E funciona, por isso que eu falei. Eu tenho o método que eu ensino, mas se você faz de outra forma e funciona, eu nunca vi eles brigarem por dinheiro. E Eu viajam e conheço um fazem as casal, coisas. conheço um casal que numa determinada situação, eles tinham um negócio próprio,
E aí ficou estabelecido, então, que ele pagava as contas de casa e ela mantinha o negócio. É outra forma de divisão também. O Claro. dinheiro que entrava no negócio era só para cuidar do negócio, e ele cuidava das contas da casa. Então, é como a gente falou lá no início, né? O que a gente vai trazer aqui são dicas, mas também existe a forma do casal. O que a gente quer trazer aqui para vocês é quando o casal não sabe o que faz, né? Eu não sei o que eu faço, para cada um assim com o seu dinheiro, cada um fazendo o que quer, o que eu faço, né? Então, nesses casos é que servem essas dicas que a gente está dando aqui hoje, né? Exato. Dentro dessa metodologia, né, que eu estou falando, a gente tem um pote. Como que é o nosso pote aqui em casa, o pote único? A gente tem uma conta conjunta no banco. Então, as rendas caem tudo na mesma conta. Eu já não sei mais quem que é o dinheiro. Está somado aí, acabou. Paga e deu, né? Ah, mas eu queria comprar um sapato. Ah, eu queria comprar uma carteira nova que eu vi. A gente conversa, olha, minha carteira não está legal, eu quero trocar, quero comprar outra. Tem dinheiro. Ah, então vai e compra. Ah, eu queria comprar um sapato. Ah, eu vou ter uma festa, não sei o quê. Tem dinheiro, vai lá e compra. Então isso é conversado. Mas vamos dizer que a situação seja um pouquinho diferente, que eu queira preservar uma certa individualidade, tá? Não individualismo, é individualidade. Então, eu posso ter a conta conjunta ou não, isso não é uma obrigação. Muita gente me pergunta, ah, mas eu tenho que ter conta conjunta? Fala assim, se funcionar para você, ok. Se não, não. Né? É o que funciona. Então, como que eu funciono? Eu vou pegar da renda, então, põe lá os 5 mil da Miriam, mais os 3 mil do marido dela, né? Que foi o exemplo que a gente usou ali. Eu tenho 8. Quanto que a gente vai estabelecer para cada um respeitar a sua individualidade? É como se fosse uma mesada, né? Então, sei lá, R$ 500 para cada um e não tem que prestar conta. Então, eu tenho aqueles 8, eu vou tirar 500 para a Miriam, e não interessa se ela ganha 5, e vou tirar 500 para o fulano. Não interessa se ele ganha 3. Isso é de vocês, vocês podem gastar com as suas coisas sem prestar conta um para o outro. Mas os outros 7 mil que ficou ali é do casal e deve ser consenso do casal o uso. Custear a casa, a alimentação, transporte, os objetivos, as viagens, os estudos. Então, é um modelo que funciona. Por isso que é importante ter essa conversa antes para saber o que vai ser, para onde vai a renda da família, né? Como tu falou, quais são os potes que a gente vai ter. É importante. Se não tiver diálogo, primeiro, a gente está falando aqui de finanças, mas assim, para um relacionamento, para um casamento dar certo, tem que ter diálogo, né? Se não tiver, se é simplesmente para morar junto, tipo dois amigos que vão morar junto no mesmo teto, né? Cada um com as suas finanças, cada um com as suas despesas, e quanto que é o aluguel da casa a gente divide, mas são vidas individuais, não vai dar certo esse relacionamento a longo prazo, né? Então é importante estipular qual é o objetivo do casal, né? O que o casal quer. E aí a gente separa os potinhos para isso. Teve uma época que eu fazia potinhos mesmo. Eu botava dinheiro dentro dos potinhos, né? Perfeito. É visual até o controle. Ok, e aí o casal... Ai, tá entrando coisa aqui. E aí o casal determinou, então, para onde vai o dinheiro e determinou se vai ser porcentagem ou se vai ser a renda familiar. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que até já me perguntaram isso. No caso da mulher ganhar mais que o homem, às vezes pode acontecer do homem ficar sossegado se for tudo dividido igualmente, né? Eu dei esse exemplo de 5 e 3, mas é uma diferença pouca. Mas vamos botar uma diferença mais gritante, né? Digamos que a mulher ganha 5 e o marido ganha 1.000. Aí bota tudo no mesmo pote e divide tudo, né? Ou sei lá, faz proporcional. O fato da mulher ganhar mais que o homem e dividir de forma igualitária, né? Assim, botando toda a renda, botando tudo no mesmo pote, pode gerar uma zona de conforto para o homem? Eu vou te devolver a pergunta. Se eu tenho um homem que, pelo próprio curso da sociedade, na maior parte das vezes, ganha mais do que a mulher,
pode gerar uma zona de conforto na mulher? Então, eu te respondo, sabe como? E aí a gente vai estar aqui, né, Thiago? Mas é que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade machista. É mais normal que o homem ganhe mais e sustente a maior parte da casa, né? Hoje tem muitas mulheres que sustentam a casa, tem muitas mulheres que ganham mais, mas ainda é uma minoria, ainda é anormal. Então, se eu ganho 5, 6 mil, o marido ganha 1.000, eu ganho 8 mil, o marido ganha 2, é uma diferença gritante, né? Qual é a melhor forma, vou trocar um pouquinho a pergunta, qual é a melhor forma de trabalhar com isso para ter menos diferença, né? Para que não haja essa zona de conforto, para que seja uma coisa mais justa. A melhor forma que eu enxergo é tendo um acordo prévio, é o diálogo. Então, não interessa quem ganha mais, porque eu falo, porque nós já passamos por isso. Eu já ganhei 3 vezes mais e minha esposa já ganhou 3 vezes mais do que eu. Tá? Então, nós vivemos esse momento em momentos diferentes da nossa vida. Em algum momento eu paguei mais coisas, porque eu fui o responsável da renda maior, em outros momentos ela pagou mais coisas. Então, o diálogo sempre tem que prevalecer, o acordo. Porém, se eu pego, o homem ganha 1.000 e a mulher ganha 5, e eu vou fazer uma divisão proporcional, de qualquer forma a mulher vai pagar mais. Né? Então, aí você fala assim, tá, mas pode criar uma zona de conforto. Proporcionalmente, os dois gastam a mesma coisa na casa, só que ele vai gastar, sei lá, R$600 e ela vai gastar R$3.600. Como equilibrar isso? Então, por isso, o primeiro passo é ter o acordo. Como que nós vamos funcionar? Vai todo mundo botar o dinheiro no mesmo pote e não vamos olhar de onde veio? Vai fazer proporcional? Vai dividir conta? A única coisa que eu acho, e aqui é uma opinião, não é uma verdade, que pode ser prejudicial é dividir igualitariamente os gastos. Então, vamos dizer, o aluguel é 500, é 250 para cada um. A luz é 200, é 100 para cada um. Porque senão aquele que ganha R$1.000, ele nunca vai dar conta de pagar a parte dele. Né? E o que ganha 5 mil vai fazer, você usou 1.000, eu uso 1.000 também, agora os 4 eu uso como eu quiser. Né? Então, para mim, foge um pouco do conceito. Exatamente, aí não é o casal. Né? Isso, é o aí casal. são os amigos dividindo a casa, a moradia. Né? Que é assim que funciona, você faz um rateio das contas. Então, na minha opinião, para funcionar, é necessário o acordo antes. E aí, vocês têm que honrar a parte de vocês. O que eu apresentei foi um método que funciona bem. Mas é 100%? Não, ele funciona bem. Né? Põe ali, cada um tira a sua mesada, o que pode usar. Porque se o cara ganha 1.000 e ele pode pegar, sei lá, R$300 e usar com as coisas dele, é aquilo e acabou. Não interessa o quanto ele se esforça, é R$300. Se ela ganha 5 e pode usar R$300, não interessa o quanto ela ganha, é R$300. Né? Então, tem um peso? Tem. Mas se eu uso a inversão aqui, eu passo de uma situação que é desconfortável hoje para a mulher e começo a mudar a balança para uma situação que pode, no futuro, quando tiver mais mulheres ganhando mais do que os homens, se tornar desconfortável para o homem. Então, eu nunca atinjo o equilíbrio, que é o que eu entendo que seria o ideal, principalmente numa família, já que ninguém é mais do que ninguém. Né? Então, exatamente. Esse o objetivo da discussão aqui, nesse ponto, é manter o equilíbrio da família. Ok, e esses potes que tu falou, isso tudo se transforma em contas? Por exemplo, tem lá o pote do lazer, o pote do futuro, né, da economia, não pode mexer, tem o pote, eu não sei se vocês fazem, mas eu sempre fiz, é o pote da doação, né, hoje eu sou cristã, então também tem a parte do dízimo, mas eu sempre usei a parte da doação, então eu tinha, sei lá, 5 potes. Então, como eu sempre tive negócio próprio, é a pote do reinvestimento. Esses potes que tu fala, né, conforme o casal determinou, esses potes são várias contas?
ou são potes físicos mesmo que ficam em casa? Como que vocês fazem? Aqui em casa, a gente faz esse controle de potes numa planilha. Eu, por questão de segurança, eu não gosto de ter muito dinheiro em casa, então eu opto por deixar no banco. Tá? Então, essa Uhum. administração, ela é numa planilha onde eu enxergo os potes. Tá? Uhum. Mas tem gente que precisa ver. Agora Voltei? voltou. Tá. Aham, Tem, voltou. tem gente que precisa ver, precisa tocar o dinheiro. Então, se você não tem problema com volumes de dinheiro em casa, pegue potes mesmo, pote de maionese, pote sei lá do que, e faça divisão. Existe uma divisão sugerida, tá? Que seria 60% do que entra para o seu custo de vida. Então, você vai pagar casa, alimentação, transporte, tudo sai dali. Dentro desses 60% já está o percentual de doação, tá? O dízimo já seria dali, se for os 10%. Tem gente que trabalha com 5% de doação, aí vai da crença e do hábito de cada um. Então ele já está embutido ali. Por quê? Porque ele faz parte do seu estilo de vida, né? Da tua crença, Uhum. da tua prática. Bom, aí eu tenho um pote de desenvolvimento, porque eu só consigo fazer mais dinheiro se eu me desenvolvo. E aqui desenvolver não necessariamente é fazer uma faculdade, um MBA. Pode ser um curso de Uhum. idioma, pode ser uma habilidade de vendas, um, um curso, sei lá, de computação, vou fazer um curso de coaching. Eu não sei, é alguma Uhum. habilidade nova que você vai desenvolver. Aí eu Se tenho mantém evolução. Exatamente. Tem que manter Uhum. pedalando. Se você parar de pedalar, a bicicleta cai, não é? Aqui é a mesma coisa, Verdade. tem que estar sempre pedalando. Uhum. Aí eu tenho um pote de diversão, porque não dá para a gente manter uma máquina, que é o nosso corpo, funcionando, sendo exigida todo o tempo, e eu não dar momentos de desestresse para ela, momentos de refrescar a cabeça, de curtir. Então a gente chama de pote da diversão. Eu falei 60% no primeiro, 10% para o desenvolvimento, né, para a evolução, 10% na diversão, aí sobrariam ainda 20%, que é uma recomendação meio que universal. Guardar 20% da tua renda para os seus projetos pessoais. Então, você pode Uhum. dividir 10% para aposentadoria e 10% para realizar teus objetivos, tipo, comprar carro, viajar e tudo mais. Mas esses percentuais são sugeridos. Aqui em casa, eu Uhum. posso falar do meu percentual. O meu Uhum. pote de 60% ali de necessidades não é 60%, ele é 50%. Tá, mas Uhum. por quê? Porque eu gasto quase 20% no desenvolvimento. Tá? Aqui em casa nós dois gostamos de estudar, é um hábito, a gente gosta de fazer curso, a gente gosta dessa área de desenvolvimento, então a gente investe mais nesse pote. Diversão pra gente acaba sendo uma diversão relativamente barata. A gente gosta de restaurante e de sair com amigos, assim, vamos fazer uma janta na casa de um ou de outro. Como reveza, o dono da casa acaba bancando tudo, enquanto não é na minha casa, o gasto é muito baixo. Quando é, estoura, mas quando não é na minha casa, o gasto é baixo. E então, ele nunca bate os 10%, tá? Se eu olhar numa média. E aí o que eu faço? Essa sobra dos 10% eu jogo lá nos meus objetivos. Então, eu quero trocar de carro. Então eu vou engordando a poupança do carro. Né? Eu vou engordando a poupança da viagem. Todo ano a gente quer fazer uma viagem. Ok? Então eu tenho que engordar essa poupança para daqui a um ano eu ter o dinheiro suficiente para a viagem. Tudo vai depender, os potes, tudo, essa divisão, tudo vai depender dos objetivos do casal, né? Que Exatamente. tem os objetivos do casal e tem os objetivos individuais, né? E também que esses objetivos individuais também não pode afetar, não pode comprometer os objetivos do casal, né? Porque agora, de novo, não são mais dois, são um, né? Exatamente. E interessante essa divisão que tu falou, porque assim, tem pessoas assim, ó, de cada 10, 11 falam assim, eu não posso guardar, eu não tenho condições de guardar. O que eu ganho hoje, eu não posso separar. E eu sempre falo aquilo que a gente falou no início, se a gente não aprende a administrar R$ 100, a gente não vai ter 1.000 na mão. Se a gente não aprender a administrar 1.000,
nunca vai receber 100 mil, né? Eu estou sempre falando isso. Então, assim, pode ser que os números não sejam 60-40 ou 50-50, como tu está falando, né? Eu fui num treinamento uma vez de uma pessoa que ele, um americano, ele falou que quando ele começou a administração financeira, gente, o que importa é administrar, é aprender a administrar, né? Não tanto a quantidade. Então, eu participei desse treinamento e ele disse assim que no início ele não tinha, ele precisava de 150%, né, para viver. Então, o que ele fazia? Ele vivia com 97% e 3% ele separava em 3 potes, né, que era lá a divisão dele. Esses 97 foram diminuindo, né? Depois chegou no 70, 30, e hoje ele é mega power milionário. Hoje ele vive com 20%, 30% e 70% praticamente é para guardar e para os potes, né? Então, tem que respeitar isso também, né, Tiago, de cada família, né, de qual é a situação atual. Mas o importante é aprender a separar. Seria isso, né? Um motivo básico, né? Hoje, quando a pessoa fala assim, mas eu não consigo guardar, eu não tenho reserva, eu não tenho nada. Tá? Não interessa se você vai pegar R$10 ou R$1.000 por mês. Cria o hábito de fazer uma poupança. Esse mês aqui eu consegui R$10. Pega R$10 e põe no seu potinho de reserva. Esse mês aqui eu consigo R$1.000. Pega R$1.000 e põe no seu potinho de reserva. Não é a quantidade no começo, mas é criar o hábito. Porque se eu não tenho hábito, é o que eu falei, tem gente, e eu já conheci de pessoa declarar isso para mim. Eu chego no final do mês, vejo que tem dinheiro na conta, eu gasto com qualquer coisa, porque eu tenho que começar o mês com a conta zerada. Oi? Por que você não guarda? Por que você não investe? Porque aí precisa ter dinheiro. Começa aquela sessão de desculpas. A pessoa, ela aprendeu daquele jeito, ela acostumou fazer daquele jeito, né? Se tornou um hábito e ela só replica. Então, todo mês ela Às tem vezes que é por gastar causa tudo. das crenças, né, Thiago? Às vezes é por causa das crenças. Hoje eu ainda estava conversando com outra pessoa por causa das crenças. Tem pessoa que pensa assim, eu preciso guardar para me precaver no futuro. E tem gente que pensa ao contrário, eu preciso gastar porque ninguém sabe, né? Se eu morrer amanhã, eu quero ter gastado tudo que eu tenho, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem 8, nem 80, um meio termo, né? Porque tem aquela pessoa que chega a ser sovina, né? Que ela não gasta nada, tudo que ela ganha é para gastar, ela não viaja, ela não faz um curso novo, ela não vive, né? Que é aquela pessoa que só tudo que ela ganha é para guardar, e tem aquela outra pessoa que não guarda nada porque que ela quer viver. Então, nenhum dos dois, eu vejo dessa forma pelo menos, né? Nenhum dos dois são lados saudáveis, porque é muito exagero, é muito exagero. Então, qual seria o equilíbrio? O equilíbrio é guardar um pouco, viver um pouco, gastar um pouco, né? Ter uma reserva. São duas coisas, né? Eu acho que uma puxa a outra. A primeira que eu queria dizer é que, assim, o brasileiro, por natureza, não é um povo que tem o hábito da poupança, tá? E não é a caderneta de poupança, é poupança o ato de fazer a reserva, de poupar. Agora a gente está numa situação que a economia está muito lenta, tendendo a parar devido ao isolamento social. Quem não tem reserva já começa a criar várias preocupações. Como que eu vou fazer? Quando que vai entrar? De onde que eu vou tirar dinheiro? Mas quem tem uma reserva financeira, ele fala, bom, peraí, eu posso respirar, eu tenho 2 meses garantido, 3 meses garantido, e eu consigo fazer uma gestão um pouco melhor do estresse que está acontecendo, né? Então, essa questão da reserva, para usar num caso de emergência, entra aí. Eu vou gastar tudo porque eu não sei se vai ter lá no futuro, mas talvez o futuro seja hoje, né? A gente... Claro, a gente é otimista por natureza, achar que o futuro é só quando a gente estiver velhinho. Mas o futuro, amanhã é futuro de hoje. Eu não sei como vai ser amanhã. Né? Se a gente fica 40 dias realmente parados em isolamento, a dinâmica da economia muda brutalmente. Como que eu faço? Né? Eu vivo de estar todos os dias em contato com o cliente, fechando negócio, indo atrás, prospectando. Se as pessoas não estão na rua, não estou conversando,
não estou gerando negócio. Como que eu vou colher lá na frente? Uhum. Né? Então, esse é um primeiro ponto que é importante. E o segundo, que é literalmente, você falou, nem ao céu, nem ao mar, né? Nem 8 nem 80. É muito importante que você tenha o hábito das divisões. E por enquanto, eu não estou preocupado se você vai fazer 60, 10, 10, 10, 10, ou se o seu custo de vida é 100. Mas o que é importante é lembrar, o custo de vida, ele reflete o seu estilo de vida. Quanto mais você paga para se manter, porque você tem um estilo de vida com mais conforto, mais sofisticado, tá? Mas se a sua renda não é suficiente para bancar esse custo de vida e mais as outras áreas da sua vida, inclusive as reservas, talvez seja o momento de você parar um pouquinho, respirar, desce um degrau, volta um passo no seu estilo de vida, corta algumas coisas, se reorganiza para depois poder usufruir disso com tranquilidade, com conforto. Então, lembra, não é feio, não é proibido e não é vergonha nenhuma você estar num estilo e de repente, minha renda caiu pela metade. Então, eu não consigo mais bancar esse estilo de vida, vou ter que voltar um passo. E tá tudo bem. Esse é um dos grandes erros realmente que eu vejo, né, no meio assim, das pessoas que eu atendo e tudo. Às vezes acontece isso, a pessoa já estava num padrão bacana, já estava legal, só que caiu, ou porque o marido trocou foi demitido, sei lá, ou ela, e aí caiu aquele padrão. E a pessoa fica ali, sabe, se apertando, tentando manter um padrão que ela não tem mais condições. Então, e fica mais difícil se reerguer dessa forma, né, Thiago? Porque se a pessoa dá um passo para trás, como tu falou, beleza, eu não estou podendo mais, neste momento, ter esse padrão, mas eu vou voltar. Exatamente. Aí vai lá, tinha um aluguel de R$1.000, vai lá, busca o aluguel dos 500, né? Sei lá, tinha um carrão importado, olha o que paga de IPVA, troca para um outro carro. Para poder dar esse passo para frente de novo, para poder se reerguer. Porque a pessoa não vai conseguir se reerguer se ela não tem mais aquele padrão, não está mais recebendo para manter aquele padrão, mas continua querendo sustentar aquele padrão enquanto se reergue. É mais difícil, né? Sim. Quase impossível. Exatamente. A gente tem até, vou usar um termo brasileiro, adora comparar as coisas com futebol, né? É a mesma coisa. Eu tenho um time de futebol, eu monto uma equipe para ser campeão. E eu chego lá muito perto, mas eu não sou campeão. Então eu fiz todo o investimento, não tive o retorno esperado, perdi patrocínio, alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender alguns jogadores para reequilibrar a conta. Né? É normal, de um ano para o outro, os times mudam um pouco a sua configuração. Ok, eu vendi alguns jogadores. Se eu montei um time que quase foi campeão e depois eu tive que vender algumas dessas peças, não sou eu que estou dizendo, mas a história diz isso, que o próximo ano a chance desse time chegar lá e brigar pelas cabeças é menor, porque ele tem que se readequar. Esse é o passo atrás. Então, eu dei o meu gás, eu cheguei no máximo, não atingi o meu objetivo, volta, reorganiza as coisas, trabalha, mantém, para dar outro estirão até chegar lá. O que não dá para viver sempre lá na ponta. Tudo é cíclico, né? A economia, uma hora a gente está sorrindo à toa aí porque a economia está bombando, está todo mundo vendendo, está todo mundo gastando, e outra hora está todo mundo preocupado porque, meu Deus, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É cíclico. Né? A gente vive num país que sempre tem uma crise. Pô, aqui no Brasil não é saber se vai ter crise ou não, é só saber quando vai ser a próxima. Quando vai ser? É verdade. Que vai ter, vai ter. Agora, quando vai ser? Então, e até ia fazer um comentário quando tu falou do teu amigo aquele, né, a pessoa que tu conhece, que ele se vê dinheiro na conta, ele precisa limpar. A gente também precisa pensar, gente, que os imprevistos acontecem, né? Eu sempre digo assim, a gente faz planos e Deus faz outros. Então, olha o que acontece, cada um aqui tinha os seus planos, cada um aqui estava vivendo a sua vida, cada um estava pensando o que ia fazer na semana seguinte. E o que aconteceu? Ficamos todos enclausurados dentro de casa, né? Um imprevisto. Ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém planejou, ninguém imaginou. Então, é como tu falou, se eu não reservo 1% que seja, 1%, como que eu fico agora?
né? Eu, a pessoa, né? Então, a reserva, além de ser uma forma da gente ir se habituando a administrar grandes valores que vão chegar, porque os valores só chegam quando a gente aprende a administrar. Eu posso falar de carteirinha, né? Mas que a gente realmente só começa a se abrir pro maior chegar quando a gente começa a aprender a administrar um pouco, né? Então, e pensar nesses imprevistos. Não é pensar que assim, não, sobrou R$1.000 aqui do meu salário, então eu vou fazer uma churrascada para meus amigos e mês que vem meu salário entra de novo. Pois é, e agora? Será que o salário vai entrar de novo? E vamos assim, não vamos pensar no pior, vamos pensar que ninguém vai perder emprego nem nada, mas que as empresas vão falar assim, olha, eu vou utilizar então um recurso aí que está em meio de aprovação, que eu vou dar licença, pagando só metade do salário, que era uma dos itens que estava sendo discutidos, né? Você fica em casa e recebe metade do salário. Ferrou? De onde você tira a outra metade se você gasta tudo? Caiu o padrão. Cai o padrão. Só que corre-se um risco de cair um padrão e no primeiro mês você não conseguir nem pagar o básico. Porque aí você tem um padrão de consumo de supermercado, um padrão de consumo de moradia, um padrão de consumo de energia elétrica. E da onde que sai esse dinheiro? Né? Por isso que uma reserva sempre equilibra. Essa crise, eu estou desde o início falando que é um empurrão para a gente refletir várias coisas e mudar várias coisas, né? Então, vai sair positivamente dessa crise aquela pessoa que entender isso. O que ela precisa fazer para mudar na vida dela? Refletir. O que está sendo errado na vida dessa pessoa? E eu vejo a administração financeira como uma dessas coisas. Agora é a hora do pessoal ver. Meu Deus, eu não me preparei para isso, eu nunca tive o hábito de administrar, eu preciso realmente começar a fazer isso, porque outras crises podem acontecer, e vão, né? Então, a administração financeira é uma delas. Eu não vou entrar nas outras, porque não é assunto aqui. Mas eu estou vendo essa crise como exatamente assim, uma permissão de Deus para que a gente organize muitas coisas na nossa vida. E a parte financeira é uma delas, né? Exato, é um momento de reflexão. Claro que eu não vou ser alienado de falar assim, porque veio como castigo, veio como... Não é isso. Mas, e tem gente que fala assim, ai, que maravilhosa oportunidade de olhar para dentro. Não, também não é isso. Eu não preciso ter uma desgraça a nível mundial para fazer, agora eu vou parar e olhar para dentro. Isso é de cada um, né? Mas é sim um momento de reflexão, aproveitar que as coisas não estão saindo como a gente quer. Provavelmente todos aqui tiveram um plano em algum nível alterado por causa do que está acontecendo. Então, assim, como que eu posso contornar isso? Como que eu posso resolver? E eu diria ainda, até que tem uma pergunta melhor. O que eu tenho que fazer para que quando isso acontecer de novo eu não passe pela mesma dificuldade, né? Ou o que eu tenho que fazer para que isso não me faça sofrer novamente? A pergunta que em qualquer área, sabe? A pergunta que eu acho que leva a essa resposta é o que eu tenho que aprender com isso, né? Então, tipo assim, tá na crise lá do relacionamento, o que eu tenho que aprender com isso? A crise financeira, o que eu tenho que aprender com isso? Exatamente o que eu estava falando. Então, se organizar para que não venha a passar por isso na próxima, né? Exatamente. Porque realmente não está livre. A gente tem 10 minutinhos, eu queria que tu fizesse assim um resumo do que foi falado aqui, tipo assim, um passo a passo, assim, sabe? Quem está acompanhando a gente aqui desde o início, ok, o que eu tenho que fazer então para começar a minha vida, a minha administração financeira em casal? Tá aí o passo a passo. Beleza. Primeiro passo que para mim é importante, diálogo. Entender qual vai ser a metodologia que nós vamos usar e quem vai fazer o quê? Quem que vai fazer a gestão ali, a administração, e quem que vai ser responsável? Eu não sei usar calculadora nem nada, mas eu sou bom de ganhar dinheiro. E tá tudo certo, tá? Então esse é o primeiro passo. Conversar e ver quem faz o quê. Definam-se os papéis e o método que vai ser adotado. Segundo passo. Vou até anotar aqui.
Boa! O segundo passo é como nós vamos fazer o uso desse dinheiro, ou seja, as decisões são em família. É o casal, e se tiver filhos, é o casal mais os filhos. Claro que um filho de 5 anos talvez não tenha a visão que um pai e uma mãe têm para fazer a gestão financeira, mas ele tem as vontades dele, as necessidades. Ele vai querer um brinquedo no aniversário, ele vai querer chamar os amiguinhos para comemorar. Então, ele tem as demandas dele. Faz parte do orçamento familiar, né? Então, o segundo passo é as decisões são em conjunto. 3, adotar um sistema que funcione. A gente falou aqui do sistema de potes. Falamos também de um sistema... Tá, vamos falar do potes primeiro, depois eu falo do outro sistema. O sistema de potes, que é onde eu defino áreas da minha vida e eu coloco valores para elas baseado no que a família tem. Então, eu vou pegar 50%, 60% é o custo, é o gasto de vida, 10% para educação, 10% para diversão, 10% que é um fundo de futuro, de aposentadoria, e 10% para realizar ali os objetivos, viagens, compra de carro, casa, trocar de celular, formatura. Tá? Então, claro, os percentuais são sugeridos, mas se você não sabe por onde começar, comece com esses números. E o segundo é, adote um modelo que o casal sinta-se confortável. Eu vou usar uma conta conjunta? Eu vou fazer aquele sistema de que o dinheiro é de todo mundo ali, é da casa, a gente paga e não olha. Não, eu vou fazer o sistema de mesada, cada um vai ter o seu sistema individualizado ali. Cada um pega uma parte e acabou, e o resto é da casa. Então, adota e seja bem claro em relação a isso. Só que é o seguinte, se você vai adotar o sistema de mesada ali, né, de quantia de cada um, eu não tenho que palpitar como você vai usar o seu e você não vai palpitar como eu vou usar o meu. É seu, para o seu uso, dentro daquilo que é considerado normal e aceitável naquela relação. Então, eu vou pescar com os meus amigos. Ok, é daí que eu vou tirar o dinheiro. Eu não vou sacrificar o leite das crianças para ir pescar. Né? Então, é esse o conceito. Aqui entraria também a questão de se o marido, o homem, ganha mais do que a mulher, ou a mulher ganha mais. De novo, esse assunto se resolve lá no começo, lá no diálogo, né? Então, no diálogo é que a gente ajusta essa questão do como que fica, se ganha mais, ganha menos, ganha igual e tudo mais. E, por fim, é você criar o hábito da reserva, fazer uma poupança, poupar um dinheiro todo mês, e se esse mês você não pode poupar 10%, mas pode 5%, ponha 5%. Se não pode 5% e pode R$20, ponha R$20. Mas crie o hábito de poupar. Tá? E dentro de toda essa estrutura, uma coisa importante. Se você não consegue se manter fazendo tudo o que deve ser feito no padrão de vida que você está, com a renda que você tem dois caminhos. A gente falou só um. Dê um passo atrás. Não tem problema nenhum você dar um passo atrás, diminui um pouco o seu padrão de vida, reorganiza para depois vivenciar aquilo. Mas existe um outro caminho, que é, eu estou aqui, não está fechando, amplio a minha renda. Então eu vou atrás de uma renda extra, um segundo trabalho, alguma coisa. Eu posso fazer isso, né? Então, eu junto. O ideal é que eu reduza um nível e ainda assim busque uma renda extra, porque eu mais rapidamente vou restabelecer o meu nível. Tá? Eu, particularmente, sou a favor dessa. Eu tentaria primeiro aumentar minha renda do que baixar meu padrão, né? Fui demitida hoje. Então tá, então temos que sair dessa casa. Não, primeiro eu tento um plano B. Só que, infelizmente, Thiago, sabe, eu vejo assim... Olha, eu falo isso do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é sossegado, né? Infelizmente, é sossegado. Se ele tem tempo para olhar Netflix, ele vai olhar Netflix em vez de fazer um curso, em vez de buscar o que ele pode fazer, né? Eu vejo assim que oportunidades não faltam, mas a pessoa se dá desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer uma outra coisa. Eu não tenho dinheiro para investir em uma outra coisa. E de desculpas, o inferno está cheio, né? Então, assim, é o como, né? Acho que foi hoje ou ontem, eu até postei assim lá no meu outro Instagram, né?
eu estou numa situação complicada. Não, eu não tenho dinheiro para nada. Não posso fazer, não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Ou eu não tenho dinheiro, preciso fazer alguma coisa. Qual dessas pessoas tu é, né? Então, a fase crítica está aí para todo mundo. Agora, a diferença é que uns decidem fazer algo e outros sentam no sofá e dizem não posso fazer nada, né? Então, essa de buscar uma renda a mais para manter o padrão ou até elevar o padrão é o que tira a pessoa da zona de conforto. E a maioria das vezes ela não quer sair. Tá quentinho ali, né? Tá bom. E olha, eu falo por experiência própria. Para poder falar de renda extra no curso, eu e a minha esposa, a gente foi fazer a maior parte delas. Eu fui sentir o que era para falar, cara, dá para ganhar dinheiro, não dá para ganhar dinheiro, porque às vezes a pessoa confunde, renda extra eu vou ficar rico. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Depende do que você escolheu e da dedicação que você tem. Mas você falou uma coisa, né? Sempre tem uma justificativa. E uma das justificativas que eu mais ouço, para não falar desculpa, é eu não tenho tempo. E durante o isolamento, com raras exceções, todo mundo ganhou tempo. Porque por mais que você esteja trabalhando em casa, home office, com filho, você já ganhou o tempo do deslocamento até o seu local de trabalho. Se você trabalha na rua, você ganhou o tempo de trânsito. Então, assim, que sejam 10, 15 minutos, você ganhou. 10, 15 minutos você começa a ler um livro, você faz uma atividade extra, você faz aquela ligação para aquele seu amigo que você não vê há muito tempo. Então, assim, dá para fazer. É uma oportunidade. A gente estava falando disso, né? Veio a situação, quais são as oportunidades? Tá aí uma. Tempo, todo mundo ganhou pelo menos alguns minutinhos. Tiago, meu querido, quero te agradecer. Amei esse bate-papo contigo. Para mim foi super edificante. Espero que tenha ajudado também o pessoal, porque para mim ajudou, esclareceu algumas coisas. Quero te agradecer de coração. Valeu. E o que eu puder te ajudar aí também estou à disposição. Obrigado. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Obrigado pelo convite, agradeço todo o carinho, a gentileza que você teve esses dias aqui, que a gente estava se organizando para fazer esse bate-papo. Foi montado realmente com bastante carinho para o pessoal que está acompanhando. E vamos para a próxima, né? Eu acho que o recado é não para, e se não começou, começa. Fui. Beijo, galera! Tchau, tchau!